Paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 14. João 10, 14. Vamos ler até o 30. Louvado seja Deus. É um texto bastante conhecido, irmãos, mas Deus sempre tem alguma coisa nova para a gente na sua palavra. A palavra de Deus sempre se renova. João 10, 14. Amém. Todos encontraram? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si, por que o ouvis? Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disse-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no abertamente. Respondeu-lhes Jesus: já vô-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em meu nome, em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Amém, irmãos? Vamos orar a Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos diante da sua palavra com temor e tremor, meu Deus, pedindo que o Senhor venha abrir o nosso coração para receber a sua palavra, que o Espírito Santo do Senhor venha nos guiar em toda a verdade e que através do seu ensino possamos conhecer-te mais, possamos estar mais próximos de ti e possamos viver uma vida para a sua glória. Assim oramos e te agradecemos, certos que o Senhor nos instrui no seu caminho. No nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Esse texto que nós lemos, irmãos, se passa em Jerusalém. Jesus tinha saído da Galileia, lá do norte, e tinha ido para Jerusalém alguns dias antes dessa festa, até na festa anterior, para anunciar o reino de Deus e para falar da sua missão. Jesus sempre pregava ou na Galileia, perto do mar da Galileia, e às vezes ele descia para Jerusalém para falar ali para as pessoas mais importantes, para os sacerdotes, para os judeus e para o povo que frequentava o templo de Salomão naquele tempo. E Jesus, naquela ocasião em Jerusalém, ele anuncia ser o bom pastor. Jesus anuncia o reino de Deus com figuras, com metáforas, através dessas metáforas, dizendo quem ele é e dizendo quem o seu povo é. E dizendo quem aqueles que não são o seu povo também são. Porque o reino de Deus, irmãos, ele consiste nisso. Dizer quem Deus é, dizer quem é aqueles que seguem a Deus e dizer também quem são aqueles que rejeitam a Deus.
a pregação do Evangelho, irmãos, a pregação do reino de Deus, sempre causa divisão. Sempre divide as pessoas em duas classes: aqueles que creem e aqueles que não creem. Aqueles que têm o coração quebrantado e aqueles que têm o coração endurecido. E Jesus, falando a respeito de quem ele era, ele se colocou como o bom pastor. A gente pode observar do versículo 14 até o versículo 16, Jesus fala da relação entre ele, o Pai e as suas ovelhas. Como Deus se relaciona, como Jesus se relaciona com Deus Pai e como ele se relaciona com o seu povo. O povo de Deus aqui é tratado como ovelhas. E Jesus é tratado como pastor, por quê? Porque ele é o nosso Senhor. Ele é quem nos dirige, ele é quem nos governa. Ele é aquele que apacenta e cuida do seu povo, assim como um pastor faz com as suas ovelhas, e nós temos que ser obedientes como uma ovelha é ao seu pastor. No versículo 14, ele fala: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Esse termo, irmãos, conhecer, que Jesus usa várias vezes, ele tem um sentido inicial e outro mais profundo. Claro que quando ele fala de conhecer, a nossa fé ela é uma fé racional. Ela é baseada no conhecimento que nós temos de Deus. Por isso que Deus ele se revela para nós num livro. A Bíblia foi escrita por homens, mas inspirada por Deus e mantida pela providência de Deus, para que nós tivéssemos acesso dela e por ela conhecêssemos a Deus. Então Deus é um Deus que se revela de forma racional. Mas o conhecer vai além do conhecimento racional. Ele parte para um relacionamento íntimo e profundo. A palavra conhecer na Bíblia também tem esse significado. A gente vê lá no início do Evangelho, principalmente em Lucas, quando Jesus fala que Maria foi virgem até conceber Jesus, e fala que Maria não conheceu a José, que José não conheceu a Maria, até que Jesus nascesse. Então, esse conhecer significa relacionamento íntimo. E nós temos que ter um relacionamento íntimo com Jesus. E ele fala: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Então, Jesus ele nos conhece de forma íntima, de forma profunda. Ele sabe tudo aquilo que passa no nosso coração. Ele sabe as decisões que nós tomamos antes que ela venha a ser tomada. Então, Jesus nos conhece de forma íntima e profunda. E nós também devemos conhecer Ele de forma íntima e profunda, porque Ele fala: e das minhas ovelhas sou conhecido. Como que você sabe que você faz parte do povo de Deus? Quando você conhece Jesus, quando você conhece Jesus de forma profunda, e Ele se revela na sua palavra. Então é pela palavra que nós conhecemos e nos relacionamos com o nosso bom pastor, Jesus Cristo. E ele fala que assim como o Pai me conhece, a mim também, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Quando Jesus dizia isso, irmãos, ele falava de Deus Pai, o Deus Criador do céu e da terra, e causava um espanto muito grande nas pessoas, porque os judeus eles tinham um temor que é bom, mas eles exageravam no temor a Deus. A Bíblia fala que nós não devemos tomar o nome de Deus em vão, isso é verdade, mas os judeus sequer pronunciavam o nome de Deus, o nome Yahvé, eles falavam o nome. Então, quando Jesus trata Yahvé, o Deus que os judeus nem ousavam tomar o nome, como Pai, isso gerava um choque muito grande neles, isso quebrava a barreira da religião. Como que aqueles religiosos que colocavam uma série de impedimentos para chegar até Deus, vinha um homem desconhecido, um homem pobre, um homem sem muito conhecimento, e dizia que conhecia a Deus de forma íntima e ainda chamava Yahvé de Pai. Isso para eles era um absurdo.
A religião, ela se escandaliza com a forma íntima e profunda que nós nos relacionamos com Deus. A religião, ela coloca obstáculos, coloca Deus longe no altar e o ser humano longe, lá embaixo, e não se relaciona com Deus. Mas o Evangelho, ele mostra que Deus quer se relacionar com o ser humano de maneira íntima e profunda. E isso causa um choque nos religiosos, mas é necessário que cause, porque Deus, ele não se prende nas amarras da religião, mas Ele quer nos tratar como filhos, de forma profunda, livre da prisão da religião. E Ele falava que a mim também, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Aqui, Jesus, de certa forma, ele traça o desenho da cruz. Ele fala que ele e o Pai têm um relacionamento íntimo, profundo, que ele conhece o Pai e ele e o Pai são um, e fala que ele, pela vontade de Deus Pai, dá a sua vida pelas ovelhas. Então somos nós, estamos aqui embaixo e recebemos essa graça de Deus através do sacrifício de Cristo, que é quando Ele dá a sua vida por nós, quando Ele morre no nosso lugar, nós temos comunhão plena com Deus Pai. O véu é rasgado de cima a baixo e não tem mais obstáculo para chegarmos na presença de Deus. E isso, irmãos, é para todas as pessoas. É para quem tem 30, 40 anos de crente, mas é para quem acabou de se converter. Jesus, ele busca a pessoa antes dele se converter e chama ele para a salvação. Então, esse relacionamento íntimo é para todo aquele que crê. Não tem um sacerdote se colocando como obstáculo entre o homem e Deus ou como mediador entre o homem e Deus, mas o ser humano, ele pode e deve se achegar ao trono de Deus e alcançar graça a todo momento. Esse é o sacerdócio universal do crente. Você pode se achegar a Deus e se relacionar intimamente com Deus sem a interferência de nenhuma pessoa e de nenhuma obra religiosa. E ele segue dizendo: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. Quais são essas ovelhas, irmãos? Sou eu e é você. A gente não é judeu. Aqui Jesus estava falando para os judeus e falava que os gentios, que são outro aprisco, não é do aprisco de Israel, também alguns deles fariam parte do rebanho desse bom pastor. E hoje somos 99% do povo de Deus. É raro a gente encontrar um judeu que confessa Jesus como Senhor. Tem, mas é difícil. Então, nós somos a maioria. O povo que era desprezado por ser gentio, que não fazia parte da linhagem de Abraão, hoje foi chamada pela graça de Deus para fazer parte do povo de Deus. E nós temos que nos alegrar por tão grande salvação Deus derramou sobre as nossas vidas. Hoje o Evangelho também ele é dirigido aos judeus, irmãos, mas apenas aqueles que creem em Jesus que alcançam a salvação. A igreja, hoje, nos nossos dias, ela enfrenta um problema que sempre existiu, sempre teve essa dificuldade entre a relação do povo gentio com o povo judeu, e como que esse povo se relaciona com Deus. E a gente sabe que em Cristo, todos nós estamos da mesma maneira, todos estamos no mesmo parecer. O judeu não está em posição mais elevada e o gentio não está em posição mais desprezada. Todos estamos diante de Deus e carecemos da graça de Deus. Mas a gente tem que tomar um cuidado, porque parece que tem tempos na igreja que o povo de Deus tem ódio do judeu. E parece que tem tempo que o povo de Deus tem quase uma idolatria pelo povo judeu. Hoje a gente está vivendo um momento de idolatria ao povo judeu. Os crentes, aqueles que são chamados de povo de Deus, estão buscando lá no Antigo Testamento expressões, símbolos judaicos, coisas que já passaram. A gente não precisa mais de cultuar o povo judeu como povo escolhido, porque nós também fomos chamados e escolhidos por Deus. E o judeu sem Jesus, ele vai para o inferno. Eu não sei se os irmãos já viram, já tiveram a oportunidade de ver algum rabino, algum judeu que nega Jesus. Acha que Jesus existiu, mas foi um homem qualquer, não confessa Jesus como Filho de Deus.
E quando ele vai falar do Antigo Testamento, ele pode pegar um livro qualquer, um livro dos Salmos, um livro de algum profeta, e ele vai falar de Deus, parece que ele é oco, ele é vazio. Por quê? Porque sem Jesus não tem o Espírito Santo, e sem o Espírito Santo não tem salvação. Então o judeu sem Jesus é um povo qualquer sem nenhum valor. Nós só temos valor quando Jesus entra na nossa vida. Então a nossa relação com o judeu não deve ser de ódio, como foi no passado, mas nem desse amor exagerado, que é quase uma idolatria, como é hoje. Nós devemos tratá-los como um povo que carece da misericórdia de Deus para a salvação. É um povo comum, não tem mais diferença entre judeu e gentio. Jesus acabou com essa diferença. E se nós voltarmos à velha lei, às práticas judaicas, a gente está andando para trás. A gente está negando a Jesus e querendo voltar à prática da lei mosaica, da lei antiga. O apóstolo Paulo, ele fala muito disso em Romanos, Gálatas e Hebreus. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo trata a velha aliança como Agar e a nova aliança como Sara. Então a gente não pode deixar a nossa posição em Cristo de esposa legítima e voltar para uma posição de concubina, de escrava egípcia. Então a lei ela se passou e hoje nós vivemos na lei do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nele a lei de Deus já foi cumprida e satisfeita. Então não pensa que o povo judeu hoje é um povo especial. Não é. O povo judeu carece da salvação em Cristo Jesus, como todas as pessoas. E Jesus fala, e haverá um rebanho e um pastor. Então Jesus ele chama todos os povos, gentio e judeu, para servi-lo, para entregar a sua vida a ele, para que em Cristo nós sejamos um único rebanho. Não tem vários rebanhos, irmãos. Nós que confessamos a Cristo, somos o único povo que serve e que anda debaixo da vontade de Jesus Cristo. Nós não podemos criar divisões no povo de Deus. O próprio Jesus disse, um único rebanho e um pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós não podemos também colocar pessoas no lugar de Cristo. O nosso Senhor é apenas um, Jesus Cristo. E ele completa dizendo, e aqui ele termina essa parte que ele fala que ele, da relação de Jesus, do Pai e das suas ovelhas, e agora a partir do versículo 17, Jesus ele fala que tem autoridade sobre a morte. E ele fala, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Outra tradução fala, eu deliberadamente a entrego. O que é que Jesus está querendo dizer? Jesus, irmãos, não foi uma vítima. Algumas pessoas, por não lerem a Bíblia, acham que Jesus foi vítima do sinédrio, da autoridade judaica e vítima do governo romano, que os judeus entregaram Jesus para os romanos para ser morto e crucificado. Acha que Jesus foi alguém que foi pego como quem não queria, que Jesus não entregou a sua vida voluntariamente, mas ele foi preso e morto pela vontade do homem. Isso é um engano profundo, irmãos. Jesus, ele entregou a sua vida para tornar a tomá-la. Deliberadamente, ele se entregou em nosso lugar, sem que alguém o fizesse por vontade do homem. A culpa de Jesus ter sido morto e crucificado não foi de Judas, não foi de Caifás, não foi de Herodes, foi minha e sua. É pelo nosso pecado que ele morreu, mas não foi pela vontade do ser humano. Mas Deus já tinha estabelecido a cruz antes da fundação do mundo. Então, no tempo preparado por Deus, Jesus se encarnou, nasceu da Virgem, sabendo que um dia iria se entregar para morrer em nosso lugar. Jesus, ele é o Rei dos Reis. É impossível que ele tivesse sido vitimizado. Quando Jesus estava sendo preso lá no Jardim das Oliveiras, o que é que ele disse para Pedro? Se ele quisesse, o Pai enviaria milhares e milhares de anjos para protegê-lo.
Ele foi preso porque ele se entregou, mas não porque as pessoas queriam prendê-lo, porque é impossível prender a Jesus se ele não se entregasse. Ele tem todo o poder para governar todas as coisas. Quando Pedro desembainhou a espada para cortar o pescoço do servo de Caifás, ele queria cortar o pescoço, cortou a orelha porque estava de noite e se enganou. Mas ali Jesus repreendeu ele. Por quê? Porque não era para que fosse impedida a prisão de Jesus, mas se ele se entregou como ovelha muda no matadouro para morrer a minha e a sua morte, para morrer em nosso lugar. E Jesus não morreu, e depois ele fez muito esforço para ressuscitar. Não, Jesus entregou a sua vida na certeza que iria retomá-la no terceiro dia e iria ressuscitar. Então ninguém tirou a vida do Filho de Deus, mas ele deu a sua vida voluntariamente para morrer no meu e no seu lugar. E ele tem poder para dar e poder para tomá-la. E esse mandamento, essa autoridade ele recebeu de Deus. E ele disse tudo isso antes que acontecesse. E quando ele dizia isso, as pessoas se espantavam. Como pode alguém ter poder e autoridade sobre a morte? Nenhum ser humano tem, mas Jesus tem. Por quê? Porque ele é o próprio Filho de Deus. E agora, a partir do versículo 19, a gente vai ver um tumulto que havia entre o povo judeu naquele momento. É interessante a gente observar, irmãos, que quando Jesus ia pregar lá no Mar da Galileia, para as pessoas mais simples, a mensagem de Deus era recebida com o coração mais aberto. Quando ele ia pregar em Jerusalém para as pessoas mais cultas e instruídas, parece que eles fechavam o seu coração, era mais difícil. E é interessante que hoje a gente vê que o culto e aquele que tem mais riqueza, claro que ele pode ser salvo se ele receber a Cristo, mas é mais difícil. E as pessoas mais simples, de cultura mais restrita, eles parecem que têm o coração mais aberto para receber a palavra de Deus. Sempre que Jesus pregava em Jerusalém, havia tumulto da parte daqueles que ouviam Jesus pregar. E no versículo 19 fala: tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E como a gente viu, não eram palavras vazias, mas eram palavras cheias de poder e autoridade vindas de Deus. E muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si, por que o ouvis? Essa reação, irmãos, até hoje ainda acontece. Muitas vezes a gente prega o evangelho e pessoas se rebelam contra a gente, falam: esse povo que serve a Deus é um povo endemoniado, não tem nada de Deus, não. Crente não vale nada, crente é tudo mentiroso. Eles negam a Jesus, falam: esse negócio de Jesus é mentira. Então, essa aversão ao reino de Deus, essa blasfêmia contra o reino de Deus, já existia no tempo de Jesus, existe hoje e vai existir até Jesus voltar. A gente não precisa de assustar quando alguém blasfema contra Deus, porque sempre houve aqueles que endureciam o seu coração diante da mensagem de Deus. É assim e vai continuar sendo. A gente não precisa de se assustar por isso. A gente entristece, mas não precisa de assustar, porque o nosso Senhor já nos preveniu que assim iria acontecer. Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. E diante de Jesus, a pessoa só tem dois caminhos: ou fala que é um endemoniado, um mentiroso, alguém que não é de Deus, ou reconhece que ele é de Deus, que ele é o próprio Filho de Deus. Então houve essa divisão, a divisão que Jesus já disse que haveria. Jesus disse que pela pregação do reino de Deus, haveria divisão numa casa, entre pai e filho, entre marido e esposa. Por quê? Porque aquele que crê, ele acaba se insurgindo para o lado de Deus, e aquele que não crê vai contra aquele que crê. Então, sempre quando o evangelho é pregado, tem divisão entre o que recebe e o que rejeita a palavra de Deus, entre o aquele que crê e aquele que não crê. E é bom que seja dessa maneira. Hoje a gente vê um falso evangelho sendo pregado, que é um evangelho que parece que é um evangelho cor-de-rosa, que não afronta o pecado da pessoa, mas fala que tá bom, deixa o pecado por aí mesmo, não precisa de abandonar o pecado. A mensagem falsa do Evangelho, ela conforta o pecador
para viver com o pecado. E aí não tem divisão mesmo, mas a mensagem verdadeira de Jesus, ela confronta o pecador e exige que o pecador negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga a Jesus Cristo. Então a mensagem verdadeira do Evangelho, ela confronta o pecador e exige que ele nasça de novo. E se ele não se arrepender e não nascer de novo, ele é rejeitado, ele é castigado e ele vai para o inferno. Mas se ele se arrepender e aceitar a Cristo, ele vai para o céu. Então a mensagem do Evangelho, ela causa divisão. A mensagem de um Evangelho falsificado, ela conforta o pecador a continuar vivendo com o pecado, e aí não precisa de ter divisão, não precisa de ter separação, porque está tudo bem o ser humano continuar em pecado, mas no céu não entra pecado. Então, se a gente não se arrepender e clamar para Jesus Cristo por perdão, não tem salvação. E eles continuavam dizendo, e diziam outros, essas palavras não são de um endemoniado, pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Os judeus ainda estavam comentando a respeito daquela passagem que aconteceu antes, quando Jesus curou um cego de nascença. E aquele talvez seja um dos milagres de Jesus que causou mais espanto nas pessoas, porque aquele cego de nascença, muito provavelmente não tinha nem o globo ocular, era uma pessoa que nasceu completamente aleijado da visão. Mas Jesus cuspiu no chão, fez um barro, passou nas vistas daquele homem e ele recuperou a visão. Por que Jesus fez isso? Não é para a gente hoje distribuir barrinho santo, não. Mas é porque Jesus e Deus Pai criou o homem do pó da terra, formou o homem do barro. E Jesus tornou a dar a visão àquele cego de nascença com o barro, assim como Deus nos criou. Então ali foi um milagre que causou muito espanto nas pessoas, que eles se manifestaram, uns crendo, outros não crendo, mas aqueles que creram viram, olha, ele é diferente, ele é de Deus. Um ser humano comum e um demônio não faz esse tipo de coisa. Então houve essa divisão. E no versículo 23 a gente vê que Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão, e rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe, até quando terás a nossa alma em suspenso? A gente vê, irmãos, que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não chegava em Jerusalém como um rei, como alguém que tinha que ficar num lugar especial, com vestes especiais, numa posição diferenciada. Mas Jesus andava no meio do povo como uma pessoa comum. Mas quando ele falava e manifestava as obras de Deus, é que viam que ele era Deus. Nós também, irmãos, a gente não precisa de se colocar numa posição diferente das demais pessoas. A gente deve conviver com as pessoas como alguém normal. Mas quando alguém nos perguntar a respeito do reino de Deus, aí é que a gente mostra a quem a gente serve. A Bíblia fala que nós somos o sal da terra. Não, nós somos o sal da terra. O sal da terra, né? E a luz do mundo. Por que Jesus nos trata como sal? O sal, quando a gente mistura ele na água, ele dissolve muito bem. A gente nem vê que tem sal na água. Assim a gente tem que ser no mundo. A gente não precisa de mostrar que eu sou crente. Mas quando surgir um momento oportuno, que a gente puder falar de Jesus, aí sim a gente mostra que a gente é diferente. Em outras palavras, a gente não é diferente pela aparência, mas a gente é diferente por aquele que habita no nosso coração. E Jesus também agia como uma pessoa comum, mas ele era Deus. E ele dizia, e os judeus interpelavam ele, os judeus queriam saber, é ou não é o Messias que a gente está esperando? E eles falavam, se tu és o Cristo, fala-nos abertamente. Mas Jesus já tinha falado abertamente, eles estavam com o coração endurecido. E Jesus respondeu para eles abertamente, já vou-lo tenho dito e não o credes. Muitas pessoas, irmãos, que têm o coração duro, a gente fala do Evangelho para ele claramente, mas ele não entende. Parece que tem um véu tampando a visão deles e um muro tampando o ouvido. Eles ouvem, mas não entendem aquilo que ouvem. E assim eram aqueles judeus do coração endurecido. Jesus já tinha falado abertamente que era o Cristo, mas eles ainda tinham dúvida, não acreditavam que era.
As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Então Jesus anunciava o reino de Deus por palavra e por obra, e mesmo assim eles não criam. Mas vós não credes. Essa era uma constatação. Mas Jesus fala, por que eles não criam? Porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. Então aquele que é ovelha de Jesus, ele ouve e entende. Aquele que não é, ele ouve e não entende. Essa é a diferença que existe entre a ovelha de Jesus e aquele que não é. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus disse isso para os judeus, por quê? Porque eles não eram ovelha dele, eles não ouviam Jesus e eles não seguiam a Jesus. Mas isso é o que nós devemos fazer na nossa vida. Nós temos que ser ovelhas de Jesus, nós temos que ouvir a Jesus e nós temos que segui-lo. Seguir é colocar em prática tudo aquilo que ele nos ensina. E ele disse, dou-lhes a vida eterna. Nós já temos a vida eterna que Jesus nos deu. E ele nos dá a vida eterna e nunca vamos perecer. Então, se nós cremos em Jesus e ele nos salvou e nos tornou ovelha do seu povo, ovelha do seu aprisco, nós temos a certeza da vida eterna. Essa certeza da vida eterna, irmãos, não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente se garante, mas a certeza da vida eterna, ela é garantida por Cristo. A certeza da vida eterna não é posta na confiança em nós mesmos, porque se dependesse da gente, a gente ia para o inferno. Mas a certeza da vida eterna é posta em Cristo. Mas como que eu vou ter a certeza que eu vou para o céu? O Espírito Santo habitando no nosso coração. Jesus disse que ele iria para o Pai, mas ele daria o outro Consolador, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. O penhor é quando você pega um dinheiro emprestado, ninguém deve fazer isso, mas você pega um dinheiro emprestado e dá alguma coisa de valor. Uma pedra preciosa, um relógio caro, talvez a escritura de uma casa. Não faz isso, irmãos, mas é só a comparação. Dá aquele penhor para aquela pessoa que te emprestou o dinheiro, porque aquela pessoa sabe que você vai devolver o dinheiro para ele, porque tem aquele penhor. E quando você devolve o dinheiro, você pega de volta aquilo precioso que você deu como penhor. A nossa salvação ela é garantida que Jesus vai nos levar para o céu pelo Espírito Santo. Ele é o penhor. Se o Espírito Santo de Deus habita em você, e ele habita porque sem o Espírito Santo de Deus não tem arrependimento, esse é o penhor. É aquilo de valor que Deus nos dá, dando a certeza que quando Jesus voltar, ele vai nos levar para o céu. Então o Espírito Santo ele é a garantia da nossa salvação. E o primeiro sinal que você tem o Espírito Santo é arrependimento de pecado. Não é a pessoa sair descontrolada, pulando e gritando, não. Mas é você abandonar o seu pecado. Talvez a pessoa pare e olhe para trás e pensa, mas como que eu fazia coisa errada? Como que eu era pecador e hoje eu não sou tão pecador assim? Eu continuo pecador, mas eu já me livrei de muita coisa errada. Isso é porque a gente é especial? Não, é o Espírito Santo que convenceu o nosso coração e nos deu a graça de abandonar as velhas práticas. Então, esse Espírito Santo que habita em nós é a garantia que nós vamos morar no céu. Então, essa é a certeza, a bendita doutrina da certeza da vida eterna, que alegra, conforta e dá paz para o coração do crente, porque ele sabe que ele não vai parar no inferno. Meu Pai que mas deu é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Onde que a gente está, irmãos? Onde que nós estamos? Nós estamos nas mãos de Deus. E estar nas mãos de Deus com Cristo é muito bom, porque aquela pessoa que está nas mãos de Deus, que tem o sangue de Cristo cobrindo o seu pecado, ele é protegido por Deus e ele é conduzido à vida eterna. E aquela pessoa que está na mão de Cristo, que está nas mãos de Deus, mas não tem Cristo como seu Salvador, ele é conduzido para a morte eterna. Por isso que a Bíblia fala que horrível coisa é cair nas mãos do Deus irado.
mas nós estamos na mão de Deus sem ira. Por quê? Porque Cristo já satisfez a justiça e a ira de Deus. Então nós estamos numa posição de grande alegria, porque Deus derramou grande salvação sobre a nossa vida. Então, através desse texto, irmãos, nós podemos aprender 4 coisas. A primeira, que nós devemos e podemos ter a certeza que somos ovelhas de Jesus. E como que nós demonstramos que somos ovelhas de Jesus? Quando nós ouvimos e obedecemos e seguimos a sua voz. Então, se você ouve a Jesus, se você obedece a Jesus, você é ovelha de Jesus. A segunda coisa que nós podemos aprender, que a ovelha de Jesus, ela não tem medo da morte. Porque o nosso Senhor, Ele venceu a morte. Ele se entregou para a morte, Ele entregou a sua vida e tornou a tomá-la. Se Cristo venceu a morte, em Cristo nós também venceremos. Quando a gente morrer, a gente vai fechar os olhos aqui, mas vai abrir os olhos na eternidade. Então a ovelha de Jesus não precisa de ter medo da morte, porque Jesus já venceu a morte. Outra coisa que nós podemos aprender, que quando nós falamos de Jesus, vai haver divisão. E isso não é ruim, isso é bom, porque mostra o poder de Deus tanto para salvar como para condenar. Salva aquele que crê e condena aquele que não crê. Então a gente não precisa de se espantar com a divisão que existe quando o evangelho é pregado. É normal que isso aconteça, para separar bode de ovelha, para separar joio de trigo. E a quarta coisa que nós podemos aprender desse texto é que a ovelha de Jesus ouve e obedece constantemente a sua voz. Então a vida cristã não é um evento que termina quando a gente nasce de novo, mas ela é uma vida constante de arrependimento, de busca a Deus, de ouvir a voz de Jesus, de obedecê-lo até a gente chegar no céu. A gente já é salvo, mas nós precisamos de caminhar juntos com Cristo, ouvindo e obedecendo a sua voz. E quando nós ouvimos e obedecemos a voz de Cristo, nós temos a certeza da vida eterna e sabemos que estamos protegidos pela mão de Deus. Então, com esse texto, nós podemos aprender que é muito bom, irmão, ser ovelhas de Jesus. Ele nos conduz ao pasto verdejante, Ele nos leva à água tranquila, Ele nos protege, Ele nos guarda e ainda nos leva para o céu. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Amém? Pai Santo, nós nos alegramos em poder estar unidos em Tua presença nesse dia. Nessa noite que o Senhor nos revelou, que o Senhor nos trouxe a esse lugar e falou conosco. Muito obrigado, que agrade o Senhor, em nome de Jesus, a derramar sobre nós toda sorte de bênçãos. Nós precisamos do Senhor. Nós queremos retribuir ao Senhor através de plena obediência, através de ouvir e de praticar tudo quanto o Senhor nos tem ensinado. Queremos, ó Pai, alegrar o Teu coração. Queremos que a obra que o Senhor tem feito em nós, em cada um de nós, seja uma obra agradável ao Teu coração. Que o Senhor tenha prazer em estar conosco. Que o Senhor tenha prazer em operar em nós. Em nome de Jesus, guarda-nos, ó Pai, ao longo de toda essa semana, ó Pai, que se inicia. Pedimos em nome de Jesus que a Tua palavra e o Teu Espírito seja conosco. Arda em nosso coração a Tua palavra. Que nos direcione o Senhor, a fim de que a cada passo nosso, cada palavra nossa, seja para a glorificação do Teu nome. Tudo que se fez neste lugar, nesta noite especial, foi unicamente, exclusivamente para a honra e para a glória do Teu santo nome. Queremos, ó Pai, clamar ao Senhor por aqueles que estão ausentes. Pedimos em nome de Jesus que as Tuas mãos de poder se estendam, ó Pai, e alcance aqueles que estão caídos, aqueles que estão sobrecarregados, oprimidos, ó Deus, que agrade o Senhor em colocá-los de pé. A Tua palavra nos ensina que o cair do homem Teu é o levantar, e nós queremos apresentá-los, cada casa, cada família, cada jovem, cada mulher, ó Pai, cada homem que está ausente nessa noite especial. Que agrade o Senhor em visitá-los, que agrade o Senhor em tomá-los, colocá-los de pé, sará-los, curá-los, ó Pai, para a glória do Teu nome. Bendito é o Senhor,
que nos tem amado. Que a tua palavra seja verdadeiramente, ó Pai, escrita, gravada no nosso coração, para que não venhamos mais a pecar contra ti. Amém? Gostaria que você desse mais uma olhadinha para a direita e para a esquerda. Amém? Glória a Deus. Algum aviso? Amém. Temos aí um pedido de oração. Eu gostaria muito de unir a minha fé com a tua, a minha oração com a tua, e assim poder apresentar ao Senhor. E assim apresentar ao Senhor essa nossa petição. O Senhor, nós o temos por Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. E é sobre esta fé, sobre esse clamor, que eu quero lembrar os irmãos do nosso irmão Ildefonso. Amém? O irmão Ildefonso passa aí por uma situação delicada e, segundo a palavra, né, a oração do justo tem muito poder em seus efeitos. Diz também que se houver pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então que o Senhor tenha de misericórdia de nós e da vida do nosso irmão Ildefonso e agrade ao Senhor em derramar sobre ele um bálsamo de cura, amém? A fim de que ele possa estar de pé e ter a oportunidade de contar as maravilhas e os feitos que o Senhor tem feito na sua vida. Feche os seus olhos. Pai Santo, mais uma vez, agradecidos por tua presença nesse lugar, por estar no meio de nós. Tu és o Deus que nos sonda, que nos conhece, e juntos nesta fé, nesse propósito, queremos apresentar nosso irmão Ildefonso na tua presença, Senhor. Ó Pai, que agrade ao Senhor em tocá-lo nesse momento pelo teu Espírito. Ó Pai, derramar sobre ele um bálsamo de cura que o restaure da planta do pé ao fio do cabelo. Sabemos que o Senhor é Criador dos céus e da terra, o universo está na palma das tuas mãos. Tu é aquele que criou todas as coisas, tu tens o domínio, o poder, basta uma palavra tua e nós cremos que tudo acontece, tudo se renova, tudo se transforma. O primeiro milagre que o Senhor fez foi nos lembrar e nos mostrar que pode o Senhor transformar a nossa vida da água para o vinho. E nós assim, ó Pai, cremos que não importa qual seja a situação, não importa o que se apresente aos nossos olhos, o Senhor tem poder para curar, para sarar, para transformar todas as coisas e qualquer situação. Tudo pode aquele que crê, diz o Senhor. E nós cremos que para o Senhor nada há impossível. Tudo pode o Senhor. Nós cremos e na tua presença apresentamos nosso irmão e o colocamos no teu altar, para que se manifeste no meio de nós, ó Pai, o teu poder e a tua glória, os teus benefícios, os teus sinais, teus prodígios. Venha, ó Pai, alegrar o nosso coração. Em o nome santo de Jesus, ó Pai, de qualquer maneira que não se cumpra a nossa, mas a tua vontade. Alegres oramos, alegres, ó Pai, te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus. Gostaria que você levantasse a sua mão. Amém? E pusesse as mãos aí sobre o teu irmão que está do teu lado aí, na direção do teu irmão. Amém? Amém? Seja abençoado, meu irmão, em nome de Jesus. Diz isso para ele aí, olhando nos olhos, que as bênçãos do Senhor corram atrás de ti, te alcance e permaneça. Amém? Você crê? Aleluia. Recebe então no nome santo de Jesus. Amém? Pai Santo, o teu amor excede o nosso entendimento. Na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nas consolações eternas do teu Espírito Santo. Que agrade o Senhor em levantar o seu rosto sobre nós e nos conceder da tua paz. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, possa ir em paz e que Deus te abençoe. Lembrando que na quarta-feira, às 19h30, estaremos juntos aqui orando juntos, intercedendo pela tua casa, intercedendo pelo teu trabalho, pelos teus sonhos, pelos teus planos, pela sua situação, pela tua parentela. Venha, se una conosco em oração. Juntos somos mais fortes. Tudo que 2 ou 3 ligarem na terra, diz o Senhor, será ligado também nos céus. Se você crê, eu espero você aqui na quarta-feira, às 19h30. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, possa ir em paz e que Deus te abençoe no nome santo de Jesus.